Então vamos lá, gente, gravando. Tubo sonoro fechado e essa música maravilhosa do Green Day, hein? Sensacional, pessoal. Então nós vimos, gente, na aula anterior, tubo sonoro aberto. Agora nós vamos estudar os tubos sonoros fechados, tá? Então, aula 52, página 190. Então isso aqui eu já tinha colocado na aula anterior para vocês. Tubos sonoros soprados adequadamente emitem som. Um tubo sonoro aberto tem as duas extremidades abertas. Nas extremidades abertas, eu sempre tenho a formação de ventres. E um tubo sonoro fechado tem uma extremidade aberta e a outra fechada. Na extremidade aberta eu tenho um ventre e sempre na extremidade fechada eu tenho a formação de nós, ok? Então já vimos isso na aula anterior. Agora, na aula de hoje, nós vamos estudar tubo sonoro fechado. Então, ó, eu peguei aqui uma figura onde o lado esquerdo do tubo é a extremidade aberta, onde eu tenho a formação de ventres, tá? E o lado direito do tubo, ó, é a extremidade fechada, onde eu tenho nó, tá vendo? Então vamos lá. Tubo sonoro fechado, comprimento do tubo continua sendo L. Primeiro harmônico ou som fundamental, ou modo fundamental, tanto faz. N igual a um nó. Então, tem aqui, ó, um único nó dentro do tubo, tá? Quando eu vou complementar daqui até a extremidade aberta, eu sei que na extremidade aberta, obrigatoriamente, tem que ter um ventre. Então, ó, nó, ventre. Se vocês repararem daqui até aqui, de um nó até o próximo ventre aqui em cima, eu tenho 1/4 de comprimento de onda apenas. Então, o primeiro harmônico, o som fundamental, eu tenho 1/4 de comprimento de onda, tá? 1 lambda sobre 2. O lambda tá meio esquisito aqui, gente, mas é lambda de comprimento de onda, tá? 1 lambda sobre 2. Esse é o primeiro harmônico. Agora, eu vou desenhar 2 nós, ó. 1, 2. E vamos complementar, ó. Nó, ventre, nó, termina com ventre. Já que eu falei em quartos de comprimento de onda, para a gente conseguir montar a fórmula, então nós vamos contar quantos quartos de comprimento de onda tem nos outros, tá? Então vamos lá, ó. Daqui desse nó até esse ventre aqui em cima, eu tenho 1/4 de comprimento de onda. Mouse, não pula. Daqui, ó, desse ventre até este nó, eu tenho mais 1/4 de comprimento de onda. E desse nó até o próximo ventre, mais 1/4. Então, de novo, gente, ó, sempre de um nó até o próximo ventre é 1/4 de comprimento de onda, ó. Então, nó, ventre, 1/4 do ventre até o nó, mais 1/4 do nó até um ventre, mais 1/4. Eu tenho 3/4 de comprimento de onda. Olha que interessante. 3 de 1 pulou para 3. Ou seja, do primeiro harmônico, na verdade, pulou para o terceiro harmônico. Vamos ver 3 nós, ó. 1, 2, 3. Vamos completar a onda, ó. Nó, ventre, nó, ventre, nó. Termina com ventre na extremidade aberta. Vamos contar quantos quartos de comprimento de onda nós temos aqui, ó. Acompanhe o mouse, espero que ele não pule, ó. Vamos lá. Desse nó até esse ventre, ó, 1/4, mais 1, 2/4, mais 1, 3/4, 4/4,
5 quartos. Então, eu tenho aqui, ó, 5 quartos de comprimento de onda. Eu tenho o quinto harmônico. Então, vocês perceberam que o tubo sonoro fechado não emite harmônico de ordem par. Eu não tenho segundo harmônico, quarto harmônico, sexto harmônico. Eu tenho primeiro harmônico, terceiro harmônico, quinto, sétimo e assim por diante. Muito cuidado que em cordas sonoras e tubo sonoro aberto, o número de nós ou ventres coincide com o número de harmônico. Aqui não, ó, só o primeiro. N igual a um nó é o primeiro harmônico, mas N igual a 2 nós já é o terceiro harmônico, porque eu tenho 3 quartos de comprimento de onda. N igual a 3 nós é o quinto harmônico, porque eu tenho 5 quartos de comprimento de onda. Então, de um modo geral, vamos montar a fórmula. Ó. Lado esquerdo da igualdade, L, 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 botei L aqui, ó, tá vendo? Ela termina com lambda sobre 4, ó. Lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4. Então, botei aqui, ó, lambda sobre 4, tá vendo? E na frente eu tenho 1, 3, 5, e pela lógica, né? 1, 3, 5, 7, 9. Então, eu não posso simplesmente botar N aqui, como eu fiz para corda e tubo sonoro aberto. Por quê? Porque se eu botar N, pode ser qualquer número natural. 1, 2, 3, 4. E não é 1, 2, 3, 4. Ó, é 1, 3, 5, são números ímpares, tá? Como é que você representa um número ímpar na matemática, pessoal? Pense em qualquer número, par ou ímpar. Se você multiplicar esse número por 2, ele vira par. Por exemplo, eu pego o número 2, multiplico o número 2 por 2, dá 4, continua sendo par. Pega o número 3, é um número ímpar. Se você multiplicá-lo por 2, ele vira par. 3 vezes 2, 6. Então, qualquer número multiplicado por 2, ele vira par. Como é que eu faço esse número virar ímpar? Subtraio uma unidade. Então, ó, 2n menos 1 é a representação matemática de um número ímpar. Portanto, pessoal, esse número aqui, ó, que está na frente do lambda sobre 4, 1, 3, 5, que é um número ímpar, 2n menos 1. Então, a formulinha para tubo sonoro fechado ficou um pouquinho mais complicada, né? A de tubo sonoro aberto e de cordas era L, N, lambda sobre 2, lembra? Aqui não é sobre 2, são quartos de comprimento de onda, e aqui não é um número N qualquer, é um número ímpar que matematicamente é representado por 2n menos 1. Agora eu vou jogar o 4 para o lado de lá, fica 4L, e o 2n menos 1 passo dividindo. Equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Como é que eu calculo frequência, velocidade dividido pelo comprimento de onda? Então, ó, velocidade V dividido por isso. Como isso aqui é uma fração, o 2n menos 1 que está embaixo no denominador subiu para o numerador. E ao contrário, o 4L que está no numerador desceu para o denominador. Portanto, a fórmula que se usa para tubo sonoro fechado, F 2n menos 1 vezes V sobre 4L, tá? Diferente de corda e tubo sonoro aberto. Tubo sonoro aberto e corda, repetindo, em vez de 2n menos 1 era qualquer número, era simplesmente n. Então, o que ficava no numerador? NV. E o que ficava no denominador? 2L. Porque aqui a gente contava todos metades de comprimento de onda. Aqui, ó,
como o primeiro harmônico tem 1/4 de comprimento de onda, então nós vamos contando de 1/4 em 1/4. Então aqui ficou 4L, ok? Então o que vocês têm nessa tela são as fórmulas e a formação dos harmônicos de tubo sonoro fechado. Beleza, gente? Exercícios propostos desta aula. Página 192. O primeiro é da VUNESP. A figura 1 abaixo mostra um estetoscópio, instrumento utilizado na ausculta médica. Ausculta. Será que está certo isso, gente? Que estranho. A campânula funciona como um tubo sonoro fechado em uma de suas extremidades, de modo que a frequência fundamental, falou fundamental, som fundamental é sempre primeiro harmônico, tá? De ressonância ocorre quando se produz uma onda sonora com um nó na extremidade fechada e o ventre adjacente na extremidade aberta, como mostra a figura 2. Então, ele já deu, ó, a figura 2, o primeiro harmônico, ó, um nó, tá vendo? E aqui a parte do tubo aberta, onde eu tenho um ventre. A campânula tem profundidade 6 milímetros e o comprimento de onda da onda correspondente à frequência fundamental de ressonância dessa campânula é... Então, esse comprimento do tubo, ó, vocês não têm aí na figura, eu que coloquei, tá? Mas foi dado aqui no texto, 6 milímetros. Então, o comprimento do tubo, 6 milímetros. Então, tá aqui do lado esquerdo da resolução. O primeiro exercício, então, nós temos a figura do primeiro harmônico, N igual a 1 nó. Ele pede apenas, gente, qual o comprimento de onda correspondente à frequência fundamental, ou seja, ele quer o comprimento de onda correspondente ao primeiro harmônico. Então, aqui vocês nem precisam usar a fórmula de tubo sonoro fechado. O aluno que já olha para isso aqui, ó, ele já está vendo que eu tenho aqui de um nó até o primeiro ventre, 1/4 de comprimento de onda. Então, ó, o L, o comprimento do tubo é 1/4 de comprimento de onda, ou seja, lambda sobre 4. O L está no texto e eu coloquei na figura, 6 milímetros, então 6 é lambda sobre 4. Multiplicando em cruz, o lambda 4 vezes 6, 24 milímetros, alternativa D de dado. Então, vocês estão vendo que é um exercício, tem muitos exercícios, gente, de vestibular, e vocês nem precisam saber as fórmulas de tubo sonoro aberto e fechado. Dá para fazer simplesmente por dedução. Esse é um dos casos, ó, tá? Vocês estão vendo que aqui eu tenho 1/4 de comprimento de onda, né? 6 milímetros. Então, dá para fazer de cabeça. Pera aí, ele quer o comprimento de onda. Se 1/4 vale 6, a onda inteira, 4 vezes 6, 24. Dá direto, alternativa D de dado. Beleza, gente? Ah, é fácil, né? Não é? Número 2, da Unesp. Um experimento foi feito com a finalidade de determinar a frequência de vibração de um diapasão. Esse aparelhinho aqui, ó, quem for fazer faculdade de física, engenharia, existe esse aparelhinho chamado diapasão. Você toca nele com um martelinho, ele emite um som agudo, faz ti, tem um som bem agudo, né? Esse aparelhinho se chama diapasão, tá? Então, o experimento foi feito com a finalidade de determinar a frequência de vibração de um diapasão. Um tubo cilíndrico aberto em uma das suas extremidades foi parcialmente imerso
em um recipiente com água e o diapasão vibrando, foi colocado próximo ao tubo, ao topo desse tubo, conforme a figura 1. O comprimento L da coluna de ar dentro do tubo foi ajustado, movendo-se verticalmente. Verificou-se que o menor valor de L, para o qual as ondas sonoras geradas pelo diapasão são reforçadas por ressonância dentro do tubo, foi de 10 centímetros, conforme a figura 2. Então, ele deu aqui ó, o tubo, né? Primeira ressonância ou primeiro harmônico, comprimento aqui, ó, um nó e um ventre, parte fechada aqui, ó, com a água, é considerado parte fechada, parte aberta, isso é um tubo sonoro fechado. Comprimento dele L, 10 centímetros. Dividi por 100 e passei para metros. Então, 0,1 metro. Aí ele diz, considerando a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo, é correto afirmar que a frequência de vibração do diapasão é... Eu usei a fórmula de tubo sonoro fechado, pessoal. F, 2N menos 1, vezes V sobre 4L. Então, ó, 2, copiei. N é o número de nós. Nesse exercício dá para ver simplesmente que tem um único nó, que é aqui onde eu estou mostrando para vocês. Esse é o primeiro harmônico, N igual a um nó. Então, troquei o N por 1 e menos 1, copiei simplesmente. V, a velocidade ele deu aqui, ó, 340, dividido por 4 vezes L, o comprimento do tubo, que é 0,1 metro. 2 menos 1 dá 1. Desculpa, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1, 1. 1 vezes 340, 340. 4 vezes 0,1, 0,4. 340 por 0,4, 850 Hz, alternativa B de bola. Ah, esqueci essa fórmula no vestibular. Será que dá para fazer V igual a lambda vezes F? Ou o F ele pede, é o que ele está pedindo, a frequência. A velocidade ele deu. Eu preciso descobrir o comprimento de onda. Olha na figura, gente. Dá para fazer esse exercício até de cabeça, ó. Você tem daqui até aqui 1/4 de comprimento de onda, não é? 1/4 de comprimento de onda, 0,1. Então, o comprimento de onda inteiro seria 0,1 vezes 4. Daria lambda 0,4. Aí você vai na equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F. V, 340. Lambda, um comprimento de onda 0,4, é isso vezes 4, vezes F dá idêntico 850 Hz. Então, daria para fazer esse problema sem conhecer a fórmula de tubo sonoro fechado, usando simplesmente V igual a lambda vezes F? Sim, basta você olhar aqui e ver que isso aqui é 1/4 de comprimento de onda. Multiplica isso por 4, acho lambda, V igual a lambda vezes F, tá prontinho esse problema da Unesp. Ok, pessoal? Então, podemos passar para frente, então? Então, vamos lá. Próximo, deixa eu só assumir uma telinha aqui da frente. Pronto, número 3. Em um determinado experimento sobre ondas estacionárias, emprega-se um longo tubo oco de vidro, um alto-falante, cuja frequência do som pode ser sintonizada, e um êmbolo móvel. Uma onda sonora produzida na extremidade aberta do tubo propaga-se por ele até atingir a extremidade oposta, onde é refletida de volta na parede do êmbolo. Então, ó, esse êmbolo
que pode se mover, é considerado como a parte fechada do tubo, e essa é a parte aberta onde foi colocado um alto-falante. Uma extremidade aberta, uma extremidade fechada, eu tenho um tubo sonoro fechado. Muito bem. Ao retornar, a onda refletida interfere com a onda incidente e, então, dependendo da frequência do som produzido, forma-se um modo de vibração harmônico. No interior do tubo sonoro, se desprezarmos o que ocorre nas superfícies laterais, a amplitude do deslocamento de ar da onda sonora estacionária pode ser representado pela figura a seguir. Então, nós temos aqui a configuração do primeiro harmônico, um nó, e aqui eu tenho o terceiro harmônico, dois nós, mas é o terceiro harmônico porque eu tenho 3/4 de comprimento de onda, daqui até aqui, 1/4, 2/4, 3/4. Esse é o terceiro harmônico. Muito bem. Aparece em regiões de amplitude máxima, ventres. Vocês estão vendo que está nesse exercício, gente? Só explicando a teoria, tudo que a gente já sabe, né? Tem vestibular que dá uma explicada na teoria para o aluno lembrar. Então, aparece em regiões de amplitude máxima, que são os ventres, intercalados por regiões de amplitude nula ou mínima, que são os nós. Devido às condições desse experimento, para um tubo de comprimento L, com uma extremidade aberta e outra fechada, as frequências de ressonância ou frequências das ondas estacionárias correspondem aos comprimentos de onda dado por lambda, comprimento de onda, ele deu uma formulinha aí, 4L sobre M, e o M ele já está colocando os números ímpares, tá? 1, 3, 5. Admita que a velocidade do som seja 340, considerando o tubo descrito com 125 centímetros de comprimento, calcule a frequência fundamental da onda estacionária gerada dentro dele. Pessoal, 125 centímetros eu dividi por 100 e já passei para metros. A minha tela está aqui na frente, eu não sei se está atrapalhando vocês, mas se tá, eu subi aqui, mas às vezes no vídeo ela não sobe. Mas se estiver atrapalhando, 125 centímetros, eu puxei uma setinha aqui, dividi por 100, aqui está 1, não aparece nada? Então, beleza. Aqui está 1,25 metros, tá bom? Então, 1,25 metros, beleza? Frequência fundamental N igual a 1 nó. O que ele pede aqui, gente? Ele está pedindo para a gente calcular a frequência fundamental. Tubo sonoro fechado, o que eu faço? Formulinha do tubo sonoro, que é F 2N menos 1 vezes V sobre 4L. Primeiro harmônico, N igual a 1 nó, 1, de novo, o V340 e o comprimento do tubo, passei para metro, 1,25 metros. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 1 vezes 340, 340. 4 vezes 1,25 dá 5. 340 dividido por 5, 68 Hz. Resposta do item A. Esqueci a fórmula de tubo. De novo, dá para fazer usando V igual a lambda vezes F? Claro que sim. Vou voltar só um pouquinho. Ele pede frequência fundamental, que é a primeira figura. Isso aqui, o aluno olhou, ele sacou. Isso aqui é 1/4 de comprimento de onda, que é o comprimento do tubo, 1,25 metros. Então, o comprimento de onda inteiro é 1,25 vezes 4. Aí você acha o lambda. Aí você faz V igual a lambda vezes F. V, 340, igual lambda, é esse 1,25 vezes 4.
vezes F. Acabou, achou a frequência, beleza? Então, é outro exercício de vestibular que dá para fazer tubo sonoro fechado. Se você quiser usar simplesmente V igual a lambda vezes F, ok? Eu usei a formulinha do tubo sonoro fechado, mas daria para fazer normal V igual a lambda vezes F, tá? Letra B. Para outro experimento, agora num tubo de comprimento L, observa-se a onda estacionária da figura abaixo. O valor do deslocamento x em função de t das moléculas de ar na posição de um dos ventres desse tubo pode ser representado pelo gráfico adiante. Nessa situação, determine o comprimento do tubo utilizado nesse experimento. Aí ele deu um gráfico, ó, da posição do deslocamento das moléculas de ar que estão vibrando aqui dentro do tubo em função do tempo. Cuidado que o tempo está em milissegundos. Mili é 10 a menos 3. Então, ó, resposta do 3, item B. Pelo gráfico, o período vale 1 milissegundo. Gente, o que é período? É o tempo de um ciclo completo. Então, acompanha aqui a setinha do mouse, ó. Vamos começar daqui, ó. Ó, até aqui a onda ainda não se repetiu, ó. Chegou aqui. Vocês estão vendo que eu estou mostrando para vocês? Esse pico é igual a esse, ó. Daqui para frente, isso aqui, ó. Isso é igual a isso, começa a se repetir. Então, daqui, ó, até aqui, é um comprimento de onda. Então, se você olhar esse tempo aqui, ó, é 1 milissegundo. Então, o período T, 1 milissegundo. Mili é 10 a menos 3, então 1, 10 a menos 3 segundos. Vamos lembrar que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, mas também pode ser calculado como comprimento de onda dividido pelo período. Lembra que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, V lambda sobre T. V velocidade foi dada no enunciado do problema, 340. O lambda eu não tenho e o período achamos aqui 1, 10 a menos 3. Multipliquei em cruz 340 vezes 1, 340, 10 a menos 3. Aí eu andei com a vírgula para a esquerda, a gente para sumir com o expoente, ó. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, isso dá 0,34 metros, que é o comprimento de onda. Quantos comprimentos de onda eu tenho aqui? Na verdade, ó, nós vamos contar de 4 em 4, que eu acho que fica mais fácil, ó. Então, vamos lá, ó. Eu tenho, sempre de um ventre até um nó consecutivo, eu tenho 1/4 de comprimento de onda. Então, ó, vamos ver se a seta não pula, ó. Então, vamos lá. Daqui até aqui, 1/4. 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. Que casa grande, né, gente? 7/4. Então, vamos lá, ó. O comprimento total do tubo L tem 7/4 de comprimento de onda, certo? O comprimento de onda eu achei aqui, ó, 0,34. Então, 7 vezes 0,34 sobre 4. Isto vai dar 0,595 metros. Aí eu multipliquei por 100, ó, ou metro, decímetro, centímetro. Gente, aqui tá errado, hein? Agora que eu vi, ó, não saiu o C. É 59,5 centímetros, tá? Arruma aí, ó, que saiu em metros. Aí eu multipliquei por 100
e passei para centímetros. Então, 59,5 centímetros, tá? Faltou a letrinha C aqui, ó, tá? Então, 59,5 centímetros, resposta do 3, item B, beleza? Aqui, ó, eu fui contando de 4 em 4, mas às vezes o aluno fala, posso contar um comprimento de onda inteiro? Pode, ó. Então, você faria isso, ó. Um comprimento de onda inteiro é isso, ó. Vem daqui até aqui, ó. Tenho um lambda inteiro, certo? Daqui até aqui eu tenho mais metade, aí um lambda mais meio lambda e mais, ó, daqui até aqui mais um quarto. Então você tem que fazer essa conta do mesmo jeito, ó, de novo, ó. Espera aí que o mouse ele deu uma pulada. Espera aí, ô mouse, me ajuda aqui. Vamos lá, gente, de novo, ó. Um comprimento de onda inteiro, ó. Pá, 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 pá. Até aqui eu tenho um comprimento de onda inteiro, até aqui. Agora, daqui, ó, até aqui eu tenho mais metade e mais um quarto. Por isso que eu achei melhor contar de um quarto de comprimento de onda, que é de um ventre até um nó. Então, de novo, ó, um ventre até um nó, um quarto. Um nó até um ventre, mais um quarto. Desse ventre até o nó, mais um quarto, já são 3. Desse nó até o ventre, mais um quarto, 4 quartos. Desse ventre até um nó, mais um quarto, 5 quartos. E desse nó até o ventre, mais um quarto, 6 quartos. E desse ventre até o nó, mais um quarto, 7 quartos de comprimento de onda, tá? Então, substituindo, deu 0,595 metros, que é igual a 59,5 centímetros, ok? E o número 4, pessoal. A figura representa uma onda estacionária em um tubo sonoro fechado em uma das extremidades de comprimento 20 centímetros. O que eu fiz? Já dividi por 100, passei para metros. Esse tubo faz parte de um instrumento musical de sopro. Qual o comprimento de onda em centímetros da onda representada na figura? Como é um tubo sonoro fechado, fica mais fácil contar de quartos em quartos comprimentos de onda. Então, ó, de novo, ó, sempre de um ventre até o próximo nó, eu tenho um quarto de comprimento de onda. Então, vamos lá, gente, ó. Daqui até aqui, ó, um quarto. Desse nó até esse ventre, mais um quarto, já são 2. Desse ventre até esse nó, mais um quarto, já são 3. Desse nó até esse ventre, mais um quarto, já são 4. E desse ventre até esse nó, mais um quarto, 5 quartos. Então, eu tenho 5 quartos de comprimento de onda dentro de 0,2 metros. Tá aqui, ó. A figura tem 5 quartos de comprimento de onda, ou seja, o tubo todo L, 5 lambda sobre 4. O L é 0,2, então 0,2, 5 lambda sobre 4. Joguei o 4 para lá multiplicando, ó, 0,2 vezes 4, 0,8. 0,8 dividido por 5, 0,16 metros. Multipliquei por 100, 16 centímetros. Resposta do item A. O comprimento de onda aqui dentro desse tubo, 0,16 metros ou 16 centímetros. Ainda coloquei uma observação aqui importante para vocês. Eu tenho 3 nós, ó. 1, 2, 3. Isso aqui é o quinto harmônico. Por quê? Porque eu tenho 5 quartos de comprimento de onda, então é o quinto harmônico. Ele não pediu, mas eu quis deixar aí bem claro, tá bom?
Agora na letra B ele pede, considere a velocidade do som no ar 320, qual a menor frequência em hertz para as ondas estacionárias que se formam nesse tubo. Gente, a menor frequência aqui, ó, vai ser para o primeiro harmônico, tá? Por quê? Porque o primeiro harmônico ela está bem esticada, digamos assim, a grosso modo, então ela tem um maior comprimento de onda e, portanto, a menor frequência. Sempre lembram que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, a menor frequência é sempre para o primeiro harmônico, que é ó, um nó e um ventre. Então, pela figura aqui, ó, o comprimento de onda aqui, ó, é 1/4. Então, pela figura L, é lambda sobre 4. Gente, veio faltando lambda sobre 4 aqui, ó, tá? Então, essa aula aqui a gente vai digitar e às vezes não vai, tá? Então, na verdade, aqui, ó, ficou L igual, mas eu arrumo os slides, eu mando certinho para vocês depois, tá? L igual a lambda sobre 4. Então, não esqueçam, agora que vocês estão copiando, escrevam assim, ó, L igual lambda sobre 4, tá? Aqui o L é 0,2. Então, ficou 0,2 igual a lambda sobre 4. 0,2 vezes 4, 0,8. Aqui saiu certo. Faltou a parte de baixo, que às vezes eu subi a tela e ele comeu a parte de baixo do denominador e eu não percebi. Então, a resposta está correta. O lambda é 0,8. Então, é só vocês colocarem aqui, ó, lambda dividido por 4 e aqui de novo, lambda sobre 4. Aí eu multipliquei em cruz 4 vezes 0,2, 0,8. O que eu fiz? V lambda vezes F. V, velocidade do som, ele deu aqui, ó, 320. O lambda achamos aqui 0,8 vezes F. 320 dividido por 0,8, 400 Hz, resposta da letra B. Vocês estão vendo que eu fiz a letra B sem usar a equação, a fórmula de tubo sonoro fechado. Fiz com V lambda vezes F. Se quiser usar a fórmula do tubo sonoro fechado, 2N menos 1 vezes V sobre 4L. N, primeiro harmônico, 1 nó. Então, esse N vale 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. 1 vezes 320, 320. O L, o comprimento do tubo, 0,2 metros, está na figura. 4 vezes 0,2, 0,8. Olha lá, a resposta dá na mesma, tá? Então, esse foi o exercício número 4. E essa foi a música sensacional do Green Day, pessoal.